sing a song. Oh no! Quem lembra dessa música? Sunday Bloody Sunday. O local Trinity College, que é em Dublin, capital da Irlanda. Que melhor lugar que a universidade para falar da prevalência da razão sobre a violência. A gente esteve em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, e que ensinamentos que a gente traz de conhecer um pouquinho da Irlanda. E a universidade é o lugar perfeito para essa reflexão, porque é a vitória da razão sobre a violência. Quando a gente estuda um pouquinho a história da Irlanda, a gente vai ver que foi um povo sempre que lutou contra o inimigo externo, assim, o conflito que eles tiveram. Lá para trás tem os vikings, né? A história é longa, né? Mas a história é recente, né? Tem os conflitos entre os ingleses e os irlandeses, entre os protestantes e os católicos. E se a gente lembra um pouquinho, a Irlanda, lá no começo de 1900 e pouco, 10, 11, ela se dividiu da Inglaterra, então a parte do sul ficou sendo a República da Irlanda, de maioria católica, e a parte do norte, o condado de Ulster, se não me engano, ficou sendo a Irlanda do Norte, ele que é, na verdade, ligado ao Reino Unido. E nos anos 60, 70, 80, até 90, essa música que fala Sunday Bloody Sunday, ela fala de um domingo sangrento. Eu era criança na década de 70, 80 e ouvia nos jornais, falava sobre o IRA, sobre o exército revolucionário irlandês, sobre os conflitos, praticamente uma guerra civil entre católicos e protestantes na região, principalmente na região norte. Na cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, isso foi muito forte. O que aconteceu? Eu tinha violência, entre os grupos extremistas dos católicos e protestantes se matava, com atentados e mortes de um lado, mortes do outro. Existe um filme chamado Belfast, que é interessantíssimo, que conta essa história da perseguição de um grupo contra o outro. Nós celebramos agora, eles celebram mais ou menos 30 anos, os tratados de paz foram ali em 1990 e pouco, se arrastaram até resolver as questões dos anos 2000. E qual é a lição que a gente aprende disso? Eu fui visitar Belfast. Eles vivem em paz agora, então eles se uniram todos os católicos protestantes. Não. A gente vê, tem bairros católicos e bairros protestantes. E eles têm diferenças entre eles. E uns acreditam no rei Charles agora, no rei, outros não, outros são nacionalistas irlandeses, preferiam que a Irlanda se unisse. Mas então, eles vivem em paz ou não? Eles mantêm as diferenças ou não? Aí que está o segredo. É a política, é o diálogo. A gente não precisa fundir, a gente achar que não vai ter diferença entre grupos de direita, grupos de esquerda, entre asiáticos e árabes e grupos religiosos, étnicos. É saber viver a diferença. O que aconteceu na Irlanda foi que eles renunciaram à violência e partiram para a política. A política é a arte de construir consensos. Os católicos e os protestantes aqui, eles não viraram amigos, eles não se amam, né? Mas eles não se odeiam a ponto de usar a violência para dialogar e construir consensos. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um momento de violência e agora nós temos um momento de convivência. E por que eu digo que a política, a racionalidade, e aqui a universidade, é o império da razão sobre a violência, consegue construir esse diálogo? Porque a gente vendo lá as diferenças, eles não concordam em tudo. Eles discordam em um monte de coisa. Agora teve a questão do Brexit, da Inglaterra, o Reino Unido sair da Europa, e houve enormes divergências. O pessoal da Escócia, o pessoal da Irlanda queria que ficasse. Agora eles estão discutindo se eles vão eventualmente sair do Reino Unido, né? Há quem diga
que o número de católicos na Irlanda do Norte está subindo e o de protestantes ligados à Inglaterra está diminuindo, e que mais uns 5 ou 10 anos é inevitável que a Irlanda do Norte saia da Inglaterra e se junte com a Irlanda, com a República da Irlanda. Ali o que a gente aprendeu, quando eles dividiram a Irlanda em dois pedaços, era para que um grupo majoritário não oprimisse o grupo menor. Então, se tu bota a maioria dos católicos para baixo e botou os protestantes para cima, na Irlanda do Norte, era para que aqueles protestantes que estavam lá, fizeram um espaço só deles, não fossem perseguidos pela maioria católica. E o que aconteceu? Aconteceu de que eles ficaram em maioria na Irlanda do Norte e os católicos da Irlanda do Norte se sentiram perseguidos, atacados pela maioria. E houve até aquela questão de, depois viraram parlamentarismos, de controlar os distritos eleitorais, a divisão geográfica das áreas de votação, eram controlados, quem estava no poder eram os protestantes ligados à Inglaterra. Então, a forma de controlar, de dividir geograficamente o mapa eleitoral, os distritos de onde voto, fazia com que tu concentrasse os católicos num espaço, e eles elegiam X deputados, e dividisse os protestantes para que eles ganhassem mais cadeiras no parlamento e mantivessem o poder. Então, assim, democracia é o diálogo, é a construção de consenso, mas ela tem as distorções e as estratégias dela. É sempre um grupo querendo dominar outro. Agora, hoje em dia, está virando. Então, já tivemos prefeitos nacionalistas, né, na cidade de Belfast. O parlamento agora é meio a meio e esse redesenho está equilibrado. A tendência é que a Irlanda do Norte vai acabar se juntando com a Irlanda do Sul, na minha percepção. E a lição que a gente tira é qual? É de que só pode haver a construção de consensos abandonando a violência, abandonando a luta armada. E demora gerações para curar isso. Porque quando o tio de um foi morto por alguém do outro grupo, a gente vê os árabes e judeus, um parente foi morto de forma injustamente, isso vai criando mágoas e talvez demorem gerações aqui para todos os irlandeses, seja católicos ou protestantes, conseguirem viver em paz sem essas mágoas do passado. Então, essa lição de renegar a violência e usar da política, do diálogo para construir consensos, serve para a realidade que a gente vive. Isso dá também algumas lições de democracia. A democracia não pode ser a ditadura da maioria contra a minoria. Qual o limite disso? Não é assim, ou a minoria se adequa ou deixa o país. Não. Eu tenho a limite, é o respeito à dignidade da pessoa humana. Todos os grupos majoritários, os grupos minoritários, têm que conseguir exercer a cidadania, ter a sua voz ouvida, ser respeitado. A gente não está dizendo que a vontade da maioria não há de prevalecer, mas ela há de prevalecer desde que ela permita uma sobrevivência razoável, o exercício de direitos com dignidade da minoria, e daí isso consegue ser resolvido com diálogo, com democracia, na votação, né, na luta por corações e mentes por ganhar votos, e não com armas e com violência. Então, essa lição que fica da viagem da Irlanda. Muito gostoso poder entender um pouquinho da lógica deles. Valeu.